como transmitir a sua palavra, sobre como transmitir a mensagem do teu evangelho. Pedimos que fique conosco, que as palavras de hoje permaneçam em nosso coração. Usa nossas vidas, tanto nesta tarde, bem como no evangelismo da semana que vem. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Como que vai funcionar o nosso estudo de hoje? Vai ser um pouco maior do que nós estamos acostumados. Por isso que a ideia é fazer um pequeno intervalo ali para que a gente possa conversar um pouco e também teremos uma dinâmica. Mas como que vai funcionar? A primeira etapa, nós vamos falar sobre o que é evangelismo, sobre o que não é evangelismo, sobre o que nós queremos realmente que seja feito de uma maneira pedagogicamente correta, né? Biblicamente eficaz, né? E da forma que as escrituras nos orientam para que a gente realmente viva. Né? Então nós vamos tratar sobre o que é de fato o evangelismo e nós vamos tratar de duas óticas diferentes. Tanto o evangelismo que nós fazemos no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com as pessoas do dia a dia, né? Que tem uma ideia mais relacional. Certo? Toda essa primeira parte que nós vamos falar aqui do evangelismo, ela vai ter um aspecto bem mais da área relacional, de como que você conhece uma pessoa, vai conhecendo ela no seu dia a dia, então você compartilha o evangelho com aquela pessoa. Mas esses mesmos princípios, né, que você utiliza nesse evangelismo mais relacional, mais intimista, você utiliza também no evangelismo mais em ação nas ruas, em ações evangelísticas. Mas primeiro nós vamos ver essas características gerais, focadas principalmente no evangelismo mais individual, que, para todos os efeitos, é o que nós mais deveríamos fazer na vida. Né? Até porque existem várias pesquisas que falam sobre isso. Aqueles que se convertem ao evangelho, geralmente, em grande quantidade, na maioria das vezes, nós vemos que aqueles que mais se convertem e permanecem nas igrejas são pessoas que ouviram o evangelho por meio de um amigo, por meio de um conhecido, e não por meio de um violão tocando na praça ou um panfleto que encontrou. É claro que o Espírito Santo pode usar esses métodos, né? Mas nós vemos que grande parte das pessoas que se convertem e permanecem nas igrejas são pessoas que foram aconselhadas, tratadas e oraram por aqueles que eles conheciam. Afinal de contas, na nossa cultura, religião ainda é uma coisa muito séria. Então, dificilmente você vai acreditar em um desconhecido para tomar uma decisão tão séria na sua vida de mudar de religião. Mas além disso, há também as ações evangelísticas que nós vamos tratar na segunda metade. Só que nessa segunda metade nós já vamos tratar em um aspecto um pouco mais prático disso. Então eu vou trazer um exemplo do que a gente pretende fazer sábado que vem, para que caso alguém já esteja disponível, para que se prepare para estar conosco. Mas bem, para falar sobre evangelismo, a gente precisa falar primeiro sobre o que não é. Primeiramente, evangelismo não é só distribuir panfletos. Né? Quando você está fazendo evangelismo, é muito comum você pegar várias pessoas da igreja, né? Pegar os panfletos e sair colocando panfleto dentro de casa, dentro de caixinha de correio. Você vê alguém na rua e entrega um panfleto. Não, pensa comigo. Nem em restaurante você olha panfleto quando você pega. Alguém te dá panfleto na rua. Nem quando você está passando na frente de uma loja e alguém te dá um panfleto, geralmente você vai ler. Que dirá um panfleto de um crente? Né? De uma religião que você desconhece, que você não tem interesse, de pessoa que você nunca viu. Então não é só distribuir panfletos. Mais uma vez, panfletos são importantes. Nós vamos ter alguns disponíveis sábado que vem. Mas os panfletos em si não são evangelismo. Além disso, não é simplesmente convidar para uma programação. Ah, vamos lá, vai ter um culto de jovens da minha igreja. Vamos lá, no culto de jovens da minha igreja. Né? Tipo, a gente vai fazer um chá. Né? Vai lá tomar chá na igreja. Né? Às vezes as pessoas até vão. Vão para a igreja? Não, elas vão tomar chá. Coincidentemente, o chá é na igreja. Aí elas vão, porque não tem como é só um chá, né? Da mesma forma que se o pessoal da igreja católica chamar para uma missa, para uma quermesse, ele vai. Ele vai por conta da missa? Não, ele vai por conta da quermesse, para comer milho, tomar quentão, cachorro. O que tem na quermesse aqui? Não sei. Mas vai comer as coisas que tem na quermesse. Né? Então as pessoas não é simplesmente convidar para uma programação. Ah, mas o Espírito Santo não pode tocar na programação, meu irmão. Pode. O Espírito Santo pode tocar na programação. Assim como o Espírito Santo pode a pessoa acordar um dia e pensar, nossa, eu preciso de Jesus, eu preciso ir na igreja, vou na igreja. O Espírito Santo pode fazer isso. A questão é, isso não é evangelização. Isso é a própria ação do Espírito Santo usando pessoas preguiçosas que fazem qualquer coisa simplesmente para atrair com uma programação genérica. Da mesma forma, quando você está evangelizando, o seu discurso também não pode ser um discurso vazio de autoajuda. Tipo, ah, Jesus te ama, posso orar por você? É verdade que Jesus te ama. E é verdade que talvez você até queira orar por aquela pessoa. Só que não é apenas isso que você faz no evangelismo. O evangelismo ele tem que ser uma exposição, mesmo que simples, da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus nos ama. Mas ele nos ama, e o que esse amor fez por nós? Esse amor morreu na cruz, por quê? Por conta dos meus pecados. Por quê? Por conta dos meus pecados. Porque eu sou um pecador miserável que ia para o inferno. Então não é simplesmente Jesus te ama. Como ele prova seu amor? Como que funciona esse amor de Cristo pela minha vida? Então o evangelismo não é a entrega de um material,
Não é uma pregação vazia e ao mesmo tempo não é convite para uma programação aleatória que vai ter coincidentemente na sua igreja, né? Embora isso sejam ferramentas que podem acrescer no evangelismo, claro, tirando o discurso vazio, né? Então como que a gente pode dizer que é o evangelismo? Ele é uma exposição fiel do evangelho. Você diz quem Deus é, quem nós somos diante dele, o que Cristo fez e como nós devemos responder. Basicamente, Deus é justo, Deus é misericordioso e também é amor. Mas acima de tudo, Deus é santo. E diante de Deus, nós somos pecadores e estávamos separados de Deus, inimigos de Deus. E por estarmos separados de Deus diante dessa circunstância, aprove que Cristo veio para que nós sejamos transformados por ele e então possamos estar diante do nosso Criador. Então não é simplesmente Jesus te ama, você é bom, você tem que estar em Deus porque você é bom. Você não é bom. Você precisa de Cristo para tornar-se bom em algum aspecto. Então, é essa mensagem que nós temos que transmitir. E o imperativo nós vemos em Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? E aqui eu tenho alguns exemplos de discursos que são feitos. Né? O primeiro discurso de Pedro, em Atos 2. Como que foi o primeiro discurso de Pedro? Teve o Pentecostes. Certo? Eu vou tentar pular um pouco a abertura dos textos para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode abrir os textos para conferir também. Certo? No primeiro discurso de Pedro, foi depois do Pentecostes. Teve o Pentecostes, no Pentecostes eles receberam o Espírito Santo, oraram em línguas, e as pessoas ficaram maravilhadas com aquela demonstração de poder. Pelo menos alguns. Né? Ah, tá falando dessas línguas, o que será que isso significa? Né? Alguns disseram, ah, não, eles só estão bêbados mesmo. Também parecia. Né? Quem nunca viu um bêbado falar inglês do nada, né? Pode acontecer. Mas enfim, acontece que depois que eles ficaram maravilhados com isso, o que Pedro disse? Muito bem, acontece que diante de vocês está se cumprindo a profecia de Joel. Sabe por quê? Porque se lembra daquele homem que vocês mataram uns dias atrás? Lembra? Pois é, ele era filho de Deus. E todos vocês vão para o inferno por ter matado o filho de Deus. É essa a essência do discurso de Pedro. Isso que nós estamos recebendo agora é porque nós somos fiéis a Cristo. Cristo que vocês mataram, porque vocês são pecadores, porque vocês deveriam ter uma vida diferente, aceitar Jesus, e vocês não aceitaram. Então vocês vão para o inferno porque vocês mataram e rejeitaram a Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que eles disseram? Tipo, ai, que discurso duro, ai, que fascistas, ai, que legalistas, ai, que mensagem dura, você tem que pregar um Deus de amor, de transformação, não é isso que vocês têm que pregar. Não foi essa a resposta das pessoas. O que elas disseram? O que a gente pode fazer para mudar? O que eu posso fazer para ser diferente? Essa foi a resposta do discurso verdadeiro. Isso quer dizer que as pessoas sempre vão responder dessa forma pra gente? De maneira nenhuma. Ainda mais na época de hoje, que todos acreditam que conhecem a Deus. Né? Por conta disso, acaba, de fato, tendo essa questão. Então, sim, nós temos que pregar a verdade esperando que, de fato, aquelas pessoas se convertam. Ah, mas e se elas não se converteram? Não é nosso dever se preocupar com isso. O nosso dever é nos preocuparmos em sermos fiéis com a pregação da palavra. E, em segundo lugar, continuar no discipulado, ajudando aquelas pessoas e tudo mais. E depois, quem não se converter, é juízo para aquelas pessoas. A pregação do evangelho foi dada. Tanto que aqui no texto, 3.000 foram batizados, mas muitos outros ouviram. E muitos não creram em Pedro. Tanto que diziam que eles estavam apenas bêbados. Existe também o segundo discurso de Pedro, que é em Atos 3, de 11 a 26, que acontece depois da conversão, depois da cura do coxo. E ali, mais uma vez, Pedro anuncia o evangelho, mas ele anuncia para quem? Para os fariseus. Ele anuncia, prega para os fariseus, fala sobre Cristo e a resposta, basicamente, é levar eles para o sinédrio para que eles fossem apedrejados. Não foram apedrejados, porque afinal de contas eles não tinham esse direito e tudo mais, né? Mas resumindo, a ideia era essa: as pessoas acharam interessante o discurso, escandaloso, relevante, e levaram eles para o sinédrio. E a ideia do sinédrio é: calem-se, nós não queremos que vocês preguem isso aqui. E o que eles fizeram? Muito bem, muito obrigado, a gente vai continuar pregando. Muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, e é o que Paulo nos orienta: prega, quer seja oportuno, quer não. Nem sempre as pessoas vão se converter com a pregação fiel da palavra. A gente acha muito isso, né? Ah, não, já que evangelismo não é papel, não é pregação vazia e etc., então eu vou pregar fiel e as pessoas vão se converter? Não, porque nem todo mundo é eleito. Mas e se eu fizer algo que não é evangelho e as pessoas se converterem? Pois é, quem disse que se converteram a Cristo? Elas se converteram ao método. Elas se converteram a um emocionalismo. Elas podem ter sido tocadas porque olharam para o folheto e acharam, ah, aquela pessoa se preocupa comigo, orou comigo, eu vou lá na igreja. E continua frequentando a igreja porque ela está sendo manivelada emocionalmente. Não necessariamente ela se converteu. Claro que o Espírito Santo pode usar, mas não é essa a forma fiel. A forma fiel é anunciar a palavra e não usar autoajuda e outras coisas desse tipo. Até porque se você pega uma mensagem de autoajuda e não uma mensagem do evangelho, ela não se converteu a Cristo. Ela se converteu à autoajuda. E isso é um problema. Porque quando a pessoa se converte à autoajuda, qual tem que ser a mensagem da igreja para sustentar aquilo? A autoajuda. Então o púlpito não pode ser usado para Cristo. Vai ter que continuar sendo usado para autoajuda para manter aquela pessoa ali. Só que chega um momento que a autoajuda acaba.
Porque as pessoas são limitadas. A mensagem da cruz não é, mas a autoajuda é. E aí nós temos um problema. Que aí você vê aquele ciclo nas igrejas, que tem uma porta de entrada enorme e a porta de saída maior ainda. Né? E talvez o último discurso que nós vemos aqui em Atos 7 é a própria pregação de Estevão. Qual foi a consequência da pregação de Estevão? Morte. Às vezes, nós vamos pregar o evangelho, vamos ser fiéis, vamos demonstrar o pecado, e o resultado vai ser qual? Talvez não a morte final, a morte física, né? Mas talvez o cancelamento social. Uma perca de um emprego, ou talvez a expulsão de algum lugar que você antes deveria ser bem-vindo. Né? Às vezes é esse tipo de coisa que a gente vai receber. Isso muda o fato de que temos que ser fiéis? Não, não. Exatamente. Você tem que continuar sendo fiel independente das consequências. Eu não quero assustar vocês, às vezes a gente prega e as pessoas se convertem. Isso pode acontecer. Né? Como pode acontecer também delas se converterem e irem para outras igrejas. Isso pode acontecer também. Não necessariamente a gente prega e a pessoa vem para a nossa igreja. Às vezes elas vão para outra e ok. Né? O importante é que aquela pessoa, sendo uma igreja fiel, onde aquela pessoa vai ser alimentada, glória a Deus por isso. Né? Mas nós temos que pensar que talvez o número de eleitos não seja tão grande quanto o número de ímpios. E às vezes pode ser que você esteja muito mais cercado de ímpios do que de eleitos. E às vezes você vai passar a sua vida inteira pregando e uma ou duas pessoas vão se converter. E meu irmão, tá tudo bem. Mas porque não é pelo número de pessoas. Nós não somos salvos e recebemos recompensas apenas pelo número de pessoas, mas sim pela nossa fidelidade à palavra e à nossa obrigação. A nossa obrigação é pregar, é lançar a semente. Quem vai dar o crescimento é Deus, independente do que a gente, de para quantos a gente prega e etc. Mas continuando, como que a gente pode anunciar o evangelho de fato para as pessoas no nosso dia a dia? Tanto no nosso evangelho do dia a dia, como também nas ações evangelísticas. A primeira coisa é ter um diagnóstico certo daquela pessoa. No evangelismo em massa, nas ações evangelísticas, isso é um pouco mais difícil. Né? Mas no dia a dia que você está conversando com as pessoas, fica um pouco mais fácil. Por exemplo, você conhece o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Você conviveu com eles. Se você conviveu com eles, você sabe mais ou menos qual é a circunstância que aquela pessoa está. Você sabe a história de vida daquela pessoa com o cônjuge. Você sabe como que são os pais, porque às vezes você tem os mesmos pais. Né? E você sabe como que aquilo desagou no comportamento daquela pessoa. Então você sabe como que o pecado a afeta individualmente. E por saber como o pecado a afeta individualmente, você vai ter talvez uma forma melhor de tratar aquilo. Você vai conhecer melhor as lutas, as limitações, as dificuldades, os traumas, os problemas daquela pessoa para que você possa tratá-la. Mas além disso, você deve demonstrar para aquela pessoa que os traumas, que as dificuldades, que as lutas e as adversidades, as doenças e todas essas coisas que ela passa na vida dela não são desculpa para ela viver uma vida de pecado. É identificar, por exemplo, eu entendo que você viva uma vida de alcoolismo, de bebedeiras e de festas, porque você sofreu muito na sua vida relacional, você teve pessoas que te feriram e hoje você só encontra o seu prazer na bebida. Eu entendo que talvez o seu vício no cigarro seja por conta do estresse. Eu entendo que o seu vício em pornografia possa ser por conta de um abuso sexual que você passou. Eu entendo que isso pode acontecer. Mas isso não muda o fato que é pecado. E esse pecado leva para a terceira questão, que é a separação de Deus. E essa separação de Deus só pode ser resolvida por meio da intervenção do Espírito Santo e do seu arrependimento. Da mesma forma, outras coisas. A depressão em si, ela tem os seus aspectos somáticos no corpo, a doença no corpo. Mas isso não muda o fato que muitas vezes ela vem de um coração desalinhado também. Às vezes a pessoa está depressiva porque ela não teve exatamente o que ela queria na vida. E é triste isso. Você planejar a sua vida e não conseguir aquilo que você queria. É muito triste. Mas isso não é justificativa para você querer destruir a sua vida ou a vida de outras pessoas. Da mesma forma, a ansiedade. É natural que você se preocupe com seus filhos, com a segurança dos seus filhos, com a segurança da sua esposa, com a saúde do seu marido. É saudável até certo ponto você ter essas preocupações. Mas a partir do momento que você tira a sua segurança em Deus e coloca a sua segurança em você e confia na ansiedade, isso é um problema. E isso é um problema tão grave que causa efeitos no seu corpo, como por exemplo, vitiligo, coceira, urticária, queda de cabelo, problema do coração, síndrome do pânico e outros problemas que podem acontecer. Ah, você está me dizendo que se eu confiar mais em Deus eu vou parar de ter essas coisas? Calma aí. Não necessariamente. Você pode ter o seu coração confiando mais em Deus e continuar com o efeito somático do seu corpo. Porque às vezes a sua confiança em Deus vai existir, mas você ainda vai ter problemas. E durante algum tempo você vai ter que tratar os seus problemas médicos. Né? Mas vai chegar um momento que isso não vai ser mais necessário. Mas até lá, você tem que aprender que o seu pecado faz separação em Deus e a solução definitiva para o seu pecado é Cristo. E não, tá, vai ser minha caixinha aqui. Ou, se você, e além da sua suficiência em Cristo, você tem que tratar os efeitos somáticos do seu pecado. Até aqui, tudo bem? E eu dei esses exemplos porque geralmente, pelo menos na minha vida, são exemplos que eu já encontrei. Né? Mas talvez você conheça outras pessoas que tenham outros tipos de problemas na sua vida. Depois a gente vai ter uma pequena dinâmica que talvez isso vai ficar um pouco mais claro. Uma outra coisa importante, já que nós falamos de pecado, é que todos nós somos pecadores.
E nós temos que ter isso em mente porque fica mais fácil de você ter abertura para aquela pessoa. Quando alguém vem se aconselhar com você, você não tem que pensar, ela é uma pessoa muito boa, por que ela está passando por isso? Porque essa pessoa já pensa isso. Ela já acha que ela é boa. Ela não precisa ouvir que ela é boa, porque ela já sabe disso. O que você precisa partir do ponto de que todos nós, tanto aquela, e quando eu digo todos, é todos, aquela pessoa e você. Porque se você sabe que aquela pessoa é pecadora e que você é pecador, você vai, ao invés de julgar e se achar melhor do que ela, porque você está aconselhando, você vai se compadecer dela, porque ela é igual a você. Então, quando a gente fala da universalidade do pecado, é que todos, inclusive eu e os meus irmãos, e a minha esposa, e o meu pastor, e todos, são pecadores. É a partir daí que nós temos que chegar. E se aquela pessoa é pecadora, algo na vida dela precisa ser tratado para ela sair daquela circunstância. Você não vai dizer para ela, você é pecador, você vai para o inferno. Não é exatamente isso. Você sabe, ela é pecadora, coincidentemente ela vai para o inferno. Mas o que você precisa dizer para ela é, você é pecadora, ok, eu entendo. Eu acredito que você está nessa condição que você está, porque você está com o coração desalinhado com Cristo. Essa circunstância, que eu entendo que você está dando o melhor da sua vida para tratar a sua ansiedade, o seu medo, a raiva que você tem, que você desconta na sua esposa e nos seus filhos. Só que isso não está resolvendo e está te levando para um caminho de morte. Você precisa caminhar de outra forma para sair dessa circunstância. E a pessoa precisa fazer uma autoavaliação. E às vezes a pessoa não vai conseguir fazer essa autoavaliação sozinha. Até porque é por isso que ela precisa de você. E aí você precisa ajudá-la a fazer essa avaliação. Tipo, tá, você vive reclamando do seu cônjuge por conta disso e disso e disso. Mas o que você está fazendo em relação a essa questão? Como que você se comporta dentro de casa? Como que é a sua relação? Você já fez isso? Você já fez aquilo? Ah, você reclama tanto do seu trabalho. Você reclama das condições, que às vezes você não é visto como um bom funcionário, etc. Mas será que você é um bom funcionário? Ah, você não passou nessa prova, você orou para que Deus te abençoasse, Deus não te abençoou, ok. Mas além de orar para Deus te abençoar, você realmente se esforçou para estudar para essa prova? Se você se esforçou para estudar nessa prova, você orou e Deus não te abençoou, talvez você não deva ficar triste, mas talvez você deva ficar grato. Porque Deus não te deu algo que vai te fazer mal. E que talvez Deus tenha planos melhores para você que você ainda não entendeu. E que você precisa se sujeitar aos planos de Deus. Talvez você esteja tornando esse cargo maior que você quer, ou essa conquista que você quer, em um ídolo. E talvez você precise tratar o seu coração diante dessa circunstância. Falar essas coisas para um ímpio vai fazer com que a pessoa pelo menos reflita sobre aquilo. E aí você vai ter a oportunidade de dizer para ela, eu sei que talvez você está ouvindo essas coisas, e você talvez não concorde agora, e que talvez você precise refletir um pouco mais sobre isso, e talvez você ache que não consiga agir dessa forma, porque é impossível você fazer isso com as suas forças. E é verdade. Você não vai conseguir mudar seu comportamento como marido sozinho. Talvez você não consiga se satisfazer em Deus sozinho, porque você não sabe exatamente quem é Deus. Então o que você precisa? Você precisa de redenção. Você precisa de alguém que te ajude. E é aí que entra o papel de Cristo na nossa vida. Para que a gente mostre para essa pessoa que essas mudanças que ela está buscando, ela não vai conseguir fazer sozinha. E como ela não vai conseguir fazer essas mudanças sozinha, ela precisa de Cristo. E é aí que você ora por aquela pessoa, convida ela para um culto, né? Ou você entrega um material para que ela leia, para que ela seja transformada. Entende que é aí que entra o panfleto, é aí que entra o convite para a igreja, né? Porque a partir do momento que você conhece a pessoa, direcionou aquela pessoa e orou por ela, aí você traz aquela pessoa para perto. A gente vê que os apóstolos agiam mais ou menos dessa forma. Eles ajudavam a pessoa, direcionavam ela, então convidavam para alguma questão desse tipo. Às vezes a pessoa pode pensar, tipo, eu não sou um pecador, assim como você está dizendo. Eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu faço tantas coisas boas, né? Eu nunca matei ninguém, nunca traí ninguém, nunca roubei ninguém. É, não, mas é só isso, né? É só isso que importa. Eu nunca traí, nunca roubei, nunca matei. Né? É só isso. Nem chega no nunca menti. Porque quando a pessoa vai dizer nunca. Aí já é muito, né? Não, né? Mas aí nós temos que lembrar que o mesmo Deus que disse não matarás é o mesmo Deus que diz para não darmos falso testemunho. E aí que nós entramos na questão das falhas da lei moral. Né? Que todos nós quebramos os mandamentos em algum aspecto. Né? E por quebrar os mandamentos, e o mesmo Deus que disse não matarás, é o mesmo Deus que diz para não adulterar, e é o mesmo Deus que diz para não dar falso testemunho. E se você tropeça em um ponto da lei, você é culpado de todos. Isso serve até para a nossa lei. Num presídio vai ter as pessoas que sonegaram o imposto, vai ter as pessoas que assaltaram o banco, e vai ter também assassinos e abusadores. No mesmo presídio. Não é um presídio separado para cada um. É no mesmo lugar. Porque a lei é a mesma para todos. Então todos somos pecadores, porque todos nós, em algum momento, quebramos algum mandamento. E é por isso que nós temos que lembrar que todos somos pecadores, todos quebramos os mandamentos, desde coisas graves, que geralmente a gente pensa primeiro nisso, né, nas coisas graves que são quebradas, como não matar, não mentir, adulterar e etc., até coisas pequenas. Desejar uma mulher ou um homem que não é seu, desejar um cargo de alguém que não é seu, mentir numa circunstância pequena para tirar uma pequena vantagem e se safar de uma circunstância ruim. Tudo isso também é quebrar mandamento. Não é só coisas grandes. O mesmo Deus que condena as coisas grandes é o Deus que condena as coisas pequenas. Gente, Moisés foi condenado por Deus porque bateu numa pedra
que ele deveria só encostar. E por conta disso ele não entrou na terra prometida. Ele recebeu a mesma punição de pessoas que se rebelaram contra ele. A mesma punição de pessoas que adoraram o bezerro de ouro. Por quê? Porque ele bateu numa pedra. Uma vez. Isso nos mostra que o mesmo Deus que pune coisas grandes também pune coisas pequenas. E quando você mostra isso para as pessoas, que todos somos pecadores, nenhum de nós cumpre a lei toda, até mesmo as coisas comuns também são dignas do inferno, você consegue quebrar o orgulho, pelo menos espera-se isso. Né? Então você consegue chegar a um coração para que aquela pessoa se torne um pouco mais humilde. Para ela reconhecer, talvez eu não seja tão bom assim, talvez eu não seja tão perfeito assim, talvez eu não tenha tantas qualidades assim, talvez eu até mereça a circunstância que eu estou. Talvez. Né? Pelo menos ela vai refletir um pouco sobre essa circunstância. E é aí que você prepara o coração das pessoas para receber a graça de Deus. Pode não parecer, mas é exatamente isso que Pedro e Estevão fizeram. Pedro e Estevão falaram das profecias e da lei. Pedro falou de Joel e Estevão falou sobre tudo de Gênesis a Malaquias. É um discurso enorme, né, onde eles expõem toda a lei. E quando eles expuseram toda a lei, eles falaram tanto de coisas graves como Pedro. Tá, sabe aquele cara que morreu? Pois é, ele era Deus. Vocês mataram Deus. Vocês vão pro inferno. Até Estevão, que falou de coisas tão grandes como essa, mas também de coisas pequenas, como o dízimo, a hipocrisia, a vaidade, coisas desse tipo. Então eles falaram de coisas grandes, falaram de coisas pequenas, para quê? Para mostrar para aquelas pessoas a humildade e mostrar para elas que elas não eram boas, que elas eram pecadoras miseráveis e que elas iam para o inferno. Para reconhecer, eu não estou em condições de me opor a Deus ou pedir algo de Deus. Eu tenho que ser humilde. E quais foram as respostas das pessoas? Bem, aí varia. Alguns foram realmente humildes. O que a gente precisa para ser salvo? Outros foram, não fale mais disso, você vai ser chicoteado da próxima vez. E outros foram lá e apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Varia de pessoa para pessoa como vai ser a resposta. Mas o básico é, todos nós precisamos de salvação. Então, sempre que nós formos anunciar o evangelho para alguém, não é só uma questão prática. É bom que você dê uma solução prática para problemas práticos. Né? Estou com problema no meu relacionamento. Tá. Como que está sendo o relacionamento? Aí você direciona, olha, talvez você não esteja amando aquela pessoa o suficiente, talvez você não esteja se sacrificando o suficiente, ou talvez você enxergar, essa pessoa está abusando de você e ela não gosta de você de verdade. Então, às vezes é importante você mostrar isso para aquela pessoa também. Mas, além disso, você pode dizer, por que você está com essa pessoa que não te ama? O que faz você pensar que essa pessoa em algum momento vai te amar? Porque você é tão desesperado ou desesperada assim para ser amado por alguém. Você vai se satisfazer se essa pessoa te amar? Por que você se entrega tanto para essa pessoa, quer tanto mudar quem você é para essa pessoa, e essa pessoa não quer saber de você, quer usar você e jogar fora? Enquanto há alguém que se preocupa com você, quer que você realmente mude quem você é para melhor, para se satisfazer nele, e realmente já entregou tudo por você, sem pedir nada em troca. Será que não é melhor você? Será que você realmente quer um namorado, uma namorada? Ou será que você quer algo maior? Será que você realmente quer esse emprego porque você vai se satisfazer nesse emprego? Será que esse emprego realmente vai te satisfazer? Ah, não, mas eu quero ir, sei lá, para o Médicos Sem Fronteiras, quero ir para a Amazônia, para a Síria, para a Líbia, para o Haiti, ajudar pessoas e tudo mais, porque eu quero fazer a diferença nesse mundo. É mesmo? Você quer fazer a diferença nesse mundo? Ok, muito bonito. É muito legal querer fazer a diferença nesse mundo. É muito legal querer fazer o bem. Mas até onde você vai conseguir fazer o bem? Talvez você cure uma pessoa que seja um criminoso e essa pessoa tire a vida de várias outras pessoas. Que bem você fez? Ou talvez você salve a vida de alguém de uma doença. Ok, glória a Deus por isso. Dali 3 dias aquela pessoa sofre um acidente, sei lá, você está na Amazônia, curou a pessoa de febre amarela, aquela pessoa tropicou, caiu da chalana, aqueles barcos, caiu no rio e foi comida de piranha. Alimentou as piranhas, exatamente. Muito bem, você curou aquela pessoa, você foi usado por Deus para curar aquela pessoa. Você não pregou para ela, ela foi para o inferno. Será que o seu desejo realmente é uma cura física e ser reconhecido por alguém? Será que você não quer de fato ser reconhecido por outra pessoa? Será que esse desejo seu de ser reconhecido não é porque você quer ser amado por algo que é muito maior do que você? Será que você não quer ser lembrado por alguém por toda a eternidade, ao invés de simplesmente fazer algo natural por aquela pessoa? Consegue entender onde eu quero chegar com essa questão? Eu não estou dizendo que é ruim fazer essas coisas, né? Eu, por exemplo, antes de querer ser pastor, eu reconhecia que a minha vida tinha sido mudada pela educação, que eu tinha feito uma faculdade, me sustentei os 4 anos na faculdade por bolsa de incentivo à pesquisa, né? Queria fazer mestrado justamente para ter uma área de pesquisa e também dar aula de ciência para crianças, para mudar a vida de outras pessoas com a educação. Porque eu tinha aquele pensamento, quando você é pobre, o melhor que você pode fazer é ser inteligente para conseguir um lugar na sociedade sendo pobre. A questão é, até onde de fato eu ia mudar a vida das pessoas com esse entendimento? Será que seria realmente uma mudança efetiva? Será que era realmente isso que essas pessoas precisavam? Ou será que elas precisavam de salvação? Mais uma vez, ensinar é importante. Tudo isso é importante, mas até onde o nosso coração está alinhado com isso? Bom, se todos nós somos afetados pelo pecado, talvez a pessoa até assuma, tá, eu cometi pecado, mas o que isso muda? Tudo bem, eu menti uma vez, e daí?
Eu traí uma vez, e daí? Eu roubei uma vez, né? Tava lá, roubei pão, eu tava com fome, roubei pão, ou né, vi um preço e era outro preço na gôndola e troquei. Eita, mas e daí? Foi só uma vez, qual que é o problema? O problema não é o efeito final do pecado. O problema é o que esse pecado faz no meu dia a dia. Não esse pecado apenas, mas o pecado original e como ele me afeta. Porque entendendo isso, você vai saber como orientar melhor essa pessoa. Porque a primeira coisa que o pecado faz é mudar a nossa natureza. Não é porque você trocou o adesivo da gôndola do mercado por algo maior que agora você é outra pessoa. Na verdade, quando você já nasceu, você nasceu com o pecado. E por nascer numa natureza pecaminosa, você faz coisas pecaminosas. Você não é um pecador porque você cometeu um pecado. Você é pecador, por isso você comete pecado. Você não é mal só pelas coisas que você faz. Você já nasceu mal. Então você comete esses atos de maldade. Você parar de cometer esses atos, primeiramente você não vai conseguir parar totalmente. Você nunca vai conseguir parar de cometer todos os seus pecados enquanto você estiver com a sua natureza pecaminosa. Porque você está amarrado com os seus pecados. E as consequências desse pecado são a separação com Deus. É a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Então você tem uma natureza pecaminosa, você peca constantemente por conta dela, e você está separado de Deus por conta disso. E o que você precisa é se arrepender, ter consciência desses pecados e assumir. Eu preciso mudar de vida, mas eu não consigo sozinho, porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu não vou conseguir me libertar totalmente com as minhas próprias forças. É como se você soubesse que esse copo tem água, você está morrendo de sede, mas você não tem dedo, e você só tem uma mão. Você não consegue fazer isso aqui. Você só tem uma mão. Como é que você vai beber água numa mão que não tem dedos? Né? Você não vai conseguir. Você pode tentar pegar, tentar beber. Você vai matar sua sede temporariamente, mas como que você vai matar sua sede total? Você não vai conseguir. E você vai acabar morrendo de sede. Porque você não tem as ferramentas para mudar totalmente de vida e te saciar totalmente. Então você precisa que alguém te dê dedos. Para que você possa pegar esse copo e que você possa saciar a sua sede. Então, para se libertar totalmente do peso do pecado, você precisa ser salvo. Você precisa de alguém que te tire da condenação. E aí nós entramos no problema. Nenhum animal vai conseguir fazer isso. Porque nenhum animal consegue ser santo também. Os animais também estão corrompidos. E não só eu estou corrompido pela minha natureza pecaminosa. Todos os homens são corrompidos. Não só eu. Toda a humanidade é má. Então não adianta eu querer entregar a minha salvação para outra pessoa. Não adianta eu sentar no confessionário e abrir todo o meu coração para um padre, esperando que o padre me perdoe. Não adianta eu ir num guru espiritual e pedir que aquele guru me cure das minhas mazelas, das minhas iniquidades, dos meus problemas, porque ele não vai conseguir. Porque ele é um ser humano como qualquer outro. Eu preciso que alguém de fora desse mundo corrompido intervenha na minha vida. E é aí que nós encontramos Cristo. Por isso que Cristo tomou o meu lugar. Por conta de amor e por conta da sua. E é aí que entra o Jesus te ama. Você é pecador, você é miserável, você é mau, você tem essas dificuldades na sua vida. Tudo isso é verdade. E Cristo te ama, mesmo nessas dificuldades. Por isso que nós estamos conversando aqui agora. Porque se ele não te amasse, ele te entregava para a sorte e deixava você ir para o inferno. Mas você está ouvindo a mensagem por mim, a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou pelos seus pecados. E se você for humilde o suficiente para dizer que se arrepende dos seus pecados, Cristo tem uma vida nova a você. Para que você viva uma vida grato pelo perdão dos pecados. Porque crer em Cristo é a única coisa que você precisa fazer. Cristo não pede a sua perfeição, claro que ele pede o seu esforço. A partir do momento que você aceita Cristo, ele pede que você se esforce a mudar. Mas ninguém espera que a partir do momento que a água do batismo caiu na sua cabeça, que você pare de beber. Ninguém espera que a partir do momento que a água caia na sua cabeça, que você abandone o vício da pornografia. Ou que você pare de, que o seu casamento seja restaurado. Não, agora você é um marido totalmente diferente porque eu passei pelo batismo. Não, você continua sendo a mesma pessoa. Né? A questão é, você se esforça para isso. Você que Cristo morreu por mim, se sacrificou pelos meus pecados. Então eu vou me esforçar para caminhar nessa vida sabendo que Cristo reconhece essas condições, ele me perdoa quando eu falho e confirma isso no meu coração. Então a gente não prega para a pessoa que a partir do momento que ela se converter e aceitar uma oração, ela tem que ser perfeita. Mas sim que Cristo a ama, perdoa dos pecados e vai ensinar a caminhar em novidade de vida. Isso serve tanto para a pessoa que peca, que está passando por dificuldades e quer abandonar o pecado, como para aquela pessoa que está sofrendo. Ah, eu estou sofrendo muito com uma doença. Se eu me converter, eu vou ser curado? Talvez. Talvez não. Talvez você não seja curado. Mas sendo curado ou não, se você for curado, você vai poder usar a sua cura para testemunhar Cristo a outras pessoas. Se você não for curado da sua doença, você estará com Cristo, que é muito melhor do que ter que testemunhar sobre a sua cura. Então a mensagem não é uma mensagem de vitória sobre as coisas desse mundo.
É uma mensagem de que, independente do que aconteça com você, você não vai estar só. E independente do que aconteça, você estará livre das condenações do abandono e da morte. E você vai aprender a conviver dessa forma. Então, basicamente, o que Cristo pede de nós, após a conversão, é um esforço. Ele não pede nenhuma perfeição. É simplesmente crer. E até mesmo o nosso esforço é direcionado pelo Espírito Santo na nossa mudança de vida. Você não precisa dizer todas essas coisas que eu disse quando você estiver pregando para uma pessoa. Às vezes a pessoa vai ter um problema específico. No casamento, um desalinhamento no trabalho, nos relacionamentos que ela tem. Talvez ela tenha um pai muito, uma palavra que está na moda agora, né? Narcisista. Né? E esse pai narcisista quer que aquele filho seja igual a ele. Ou talvez ele não conseguiu cumprir coisas na vida e deságua todas as suas frustrações no filho. Né? Talvez eu já tenha conhecido alguém que está fazendo medicina porque os pais querem que faça medicina. Mas a pessoa queria ser violinista. Não queria ser músico, não queria ser médico. Né? Mas a pessoa está lá para satisfazer os pais. Né? Talvez seja um instrumento de Deus, porque talvez ele fosse um péssimo violinista, né? E teria problemas, e talvez aquela pessoa deva se conformar com isso. Mas talvez essa pessoa tenha que aprender a perdoar o pai. Né? E entender que o pai tem as suas frustrações, as suas dificuldades, mas mesmo assim ama aquela pessoa. E talvez o direcionamento para dar para essa pessoa é, olha, entenda seu pai realmente está errado nessas coisas. Mas ao invés de olhar para os pecados para o seu pai, olha para o seu. Olha para o ódio que você tem do seu pai. Olha para a forma que você está agindo por conta das suas frustrações. Perdoe. Sabe por que você precisa perdoar? Porque você fez coisas muito piores para Cristo e aqui você está ouvindo que Ele te ama e Ele quer te dar uma nova vida. Independente das coisas que seu pai fez. Seu pai vai arcar com as consequências dos pecados dele. Mas você não precisa arcar com as mesmas consequências e continuar nesse ciclo. Você pode perdoar seu pai, você pode ter um relacionamento com seu pai, amar sua mãe. E fazendo isso, talvez você até sirva de instrumento para que ele mude. Então talvez a solução para curar o seu relacionamento não é seu pai se arrepender do que fez. É talvez você perdoar seu pai pelas coisas que ele fez a você. Porque o amor cobre multidão de pecados. Arrependimento e fé é o que a gente precisa ter após a nossa conversão. Porque às vezes você fala todas essas coisas para aquela pessoa, ela vai, ela chora, ela pede oração, ela pede para conversar com você de novo, ela pede para ouvir mais, ela começa a ir no pequeno grupo, ela começa na igreja, aí você, tá, eu nunca cheguei nessa parte, né? O que eu faço agora? Aí, tá, preguei, foi muito bom, a pessoa se converteu, a pessoa aceitou Jesus, ela quer ir na igreja, mas e aí? A pessoa quer continuar falando comigo. O que eu vou falar agora para ela? Eu já convidei para ir na igreja. Não é? Agora não é mais comigo, agora é com o pastor. Né? O pastor se vira. Às vezes, dependendo da circunstância, é melhor que o pastor intervenha mesmo, porque é algo muito cabuloso. Né? Mas talvez aquela pessoa queira passar mais tempo com você. E o que você pode orientar essa pessoa após que ela crê? Que ela vai ter que continuar crendo, porque a fé dela vai ser abalada em alguns momentos da vida. Né? Ela vai passar por lutas, ela vai passar por dificuldades, ela vai passar por todas essas coisas. E passando por essas coisas, ela vai precisar de fé para permanecer firme. Às vezes, se for uma doença, vai ter dias que a doença vai pegar mais. Tem dias que a fibromialgia dói, tem dias que não dói. E quando a fibromialgia doer, ela vai precisar de mais fé do que nos dias que não dói. Além disso, vai ter dias que a pessoa vai precisar continuar se arrependendo dos pecados, porque ela vai pecar de novo. Uma pessoa que tem um vício como no cigarro, talvez ela deixe de fumar por 3, 4, 5, 6 meses. Mas aí ela cai. Passa um dia muito estressante, passa no bar, compra uma arbor e fuma 3, 4, 5 maços. Ela vai precisar se arrepender dos pecados dela, ela vai precisar ser acompanhada. Da mesma forma o alcoolismo, da mesma forma todas essas coisas, meu irmão. Precisa de arrependimento e fé. E uma das coisas que ajuda o arrependimento e a fé é a confissão dos pecados, como também de que você precisa de fé. Então falar sobre o problema, por incrível que pareça, ajuda. Claro, né? Com sabedoria, com cuidado, não vai sair falando para qualquer um sobre os seus pecados e também sobre as suas faltas de fé. Então você aconselha a pessoa, olha, você vai falhar, vai ter dias que você vai estar fraco, sempre que você precisar eu estou aqui para te ouvir, para a gente orar junto, para a gente estar junto, para a gente ser acompanhado junto. Você pode contar comigo. Para que aquela pessoa abra o coração nos momentos de dificuldade. E que isso vai transformar a vida dessa pessoa. Que agora ela não vive mais a mesma pessoa com as mesmas lutas, mas ela vive uma vida diferente. E com o tempo, por meio da obediência, ela vai colher os frutos. Por exemplo, no cigarro, por exemplo, ela vai colher uma vida mais saudável, a primeiro momento. Além disso, ela vai tirar esse vício da vida dela e vai perceber o tanto de vida, dinheiro, empenho e sacrifício emocional que ela tinha naquele vício. Da mesma forma no relacionamento. Quanto de energia, ansiedade, estresse, nervoso a pessoa desgastou querendo passar em concurso e mais concursos. Até que a pessoa quer saber. Talvez Deus queira que eu continue pobre. E tá tudo bem. Talvez Deus não queira que eu faça essa especialização e esse curso. Talvez Deus queira que eu continue dessa forma. E glória a Deus por isso. Talvez seja isso que Deus quer. E Deus quer que eu me satisfaça de outra forma.
E com o tempo você vai colher os frutos disso. Porque com o tempo Deus vai cuidando do seu coração, te dando algo que você não tinha antes, que talvez você até não consiga entender. Como que eu consigo ser feliz agora, com tão pouco, com uma coisa que eu não queria, ter tanta paz, e antes que eu fazia várias coisas, tinha muitas coisas que eu não tinha tanta paz. Umas observações finais antes de ir para a nossa dinâmica é que nós devemos ser prudentes, né, nas atividades que nós temos que fazer. Como assim ser prudente? Geralmente não é seguro que uma mulher aconselhe um homem em estado vulnerável emocional. Né? Se for uma pessoa que tem problemas psicológicos mais graves, tipo uma psicose, né, algo desse tipo, não vá sozinho. Né? Coisas tipo, vou numa prisão. Gente, não vai sozinho. Né? Se for uma pessoa que tem problemas com você, ou se a pessoa, você percebe que ela tem o mesmo pecado que você, e você percebe que está sendo seduzido por ela, ao invés de ajudar, se afaste. Né? Temos que ser prudentes dentro desse aspecto. É sempre bom trabalhar com outras pessoas, né? Sempre bom ter alguém que pode, às vezes o seu cônjuge, se você é casado, ou talvez alguém que seja mais experiente para evangelizar aquela pessoa. Talvez você não consiga lidar com os problemas de alguém, então você indica outra pessoa. É o que Marcelo e a Cris fizeram, por exemplo. Eles tinham uma dificuldade dentro da família com uma pessoa. Chegou um momento que eles não tinham mais um cabidal para ajudar. Pediram ajuda a mim da Mel e nós estamos aconselhando a pessoa. Né? É um trabalho em equipe, a todos os efeitos. Né? A gente trabalha eventualmente e eles trabalham mais por questão da família. Né? Outra coisa, o foco não é a quantidade de pessoas que você atende, quantidade de batismos, quantidade de pessoas na igreja, mas sim a qualidade de cada uma dessas pessoas. O quanto que elas compreenderam a mensagem. E por fim, que elas de fato tenham um coração que se preocupe em conhecer mais a Deus. Né? Então o nosso intuito não é simplesmente que elas nos amem e sejam um número aqui na igreja. Mas sim que aquela pessoa ame a Cristo, que queira viver Cristo na vida dela e que queira de fato viver uma vida de paz, harmonia e amor. Amém? Antes de irmos para o nosso intervalo, eu preparei uma pequena dinâmica, eu que inventei. Né? Talvez não seja muito boa, é os adultos que vão fazer porque ela é mais difícil. Tá? Mas acho que eles vão aprender. Seguinte, temos poucas pessoas, vamos fazer um, certo? Aí a gente vê como é que se. Sai, se vocês quiserem, a gente faz mais um depois. É só para praticar, certo? A Raquel e a Márcia, que estão aqui. Vamos começar assim. Como é que vai funcionar? Uma de vocês vai ser a pessoa que está com problema. E a outra pessoa vai ser a pessoa que vai ter que aconselhar. Certo? Tira no para o ímpar. Ixi, a Márcia precisa ir embora às 3. 3h15? Vixe, vixe. Bom, vamos tentar. Vai ser rápido. Uma de vocês escolhe para quem quer ser. Vamos tirar no para o ímpar. Para ver quem vai ser aconselhada, quem vai ser. Então tá bom. Então, já tá resolvido então. Escolhe um papel. Vai ter um número. Pode olhar o número. Número 2. Número 2. Que legal. Ela é sua irmã. Certo? Irmã biológica, etc. E ela tá com um problema no casamento. Né? Foi traída. E depois disso a relação não é mais a mesma. E ela não está conseguindo, né, lidar com a traição, está sendo difícil conviver na mesma casa com a pessoa, não confia mais, né, esse tipo de coisa. Se você quiser, pode explicar um pouco melhor a sua circunstância para ela. Tá bom? Tipo, olha, eu tinha uma pessoa, convivei um tempo com ela, teve tais problemas e eu preciso de ajuda, porque eu não sei o que fazer nessa circunstância. Pode inventar problema dentro dessa relação, que você acha. É, é, Aí é com você. O que você falaria para sua irmã querida?
que ver isso aí. Boa. Isso aí. Som.
Meus queridos, o que a gente vai fazer agora é um exemplo, tá, de atividade prática que a gente pretende fazer algo baseado nela, certo? Na atividade que a gente vai fazer sábado, tá? E é apenas um exemplo que pode ser adaptado e funcionar de maneira mais fluida. Em São Paulo, lá no JMC, o que que a gente fazia? Todo semestre tinha pelo menos um evangelismo. Que como que funciona? São Paulo tem muitas igrejas. Eu arrisco dizer que tem mais igrejas na capital de São Paulo do que em todo o Rio Grande do Sul. Tá? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Tanto que a gente ia para os evangelismos e nunca repetia durante 4 anos. Então, tem muitos, né? E como que funcionava? Geralmente nos davam uma prancheta com algumas perguntas, e eram perguntas sobre os 10 mandamentos. E qual que era a estratégia? A estratégia era, olha, vocês estão indo, perdem para as pessoas a liberdade se vocês podem fazer uma pesquisa, né? E no que vocês vão perder a liberdade para fazer essa pesquisa religiosa para as pessoas, você pega nome, o endereço da rua ali, etc. E aí você começa a pergunta, você se considera uma pessoa boa? Sim ou não? Você conhece os 10 mandamentos? Aí a pessoa diz sim ou não. E aí, nas perguntas, você vai ter 10 mandamentos diferentes, os 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos, a pessoa vai dizendo se ela já cometeu aquele pecado ou não. E no que a pessoa responde se cometeu aquele pecado ou não, depois você faz ela refletir. Você acha que uma pessoa que mata alguém e paga a cesta básica, ela está impune? A pessoa vai dizer, teoricamente, que não, certo? Se de fato essa pessoa responder assim, você pode dizer, então, você estaria impune se você cometesse um pecado e não cometesse outro? A ideia é que a pessoa responda que não. E aí você diz que a pessoa precisa do Salvador, precisa mudar de vida e todas essas coisas. Então, todo um relatório de perguntas, né, para que você pudesse guiar a pessoa ao reconhecer os pecados e então mudar de vida. Qual que era o problema? Muitos colegas nossos, no afã de fazer as coisas metodologicamente perfeitas por conta do perfil deles, só paravam de conversar com as pessoas depois que todas as perguntas fossem feitas. Isso é um atraso, porque você acaba exaurindo as pessoas diante daquela circunstância. O relatório, as perguntas, né, a abordagem, ela tem que ser fluida quando você vai conversar com uma pessoa. Se você já percebe que na primeira pergunta você já abriu um diálogo, você não precisa fazer outras 9 para desenvolver. A partir daquela, se a pessoa falar, eu já fiz isso, mas eu acho que eu fiz errado e eu tenho que ir para o inferno, você já tem uma abertura para começar o evangelho. Você não precisa continuar, esmiuçar e tudo para depois pegar dados, etc. Então a ideia é termos um exemplo para que esse exemplo seja um direcionador do nosso caminho. Mas a gente não precisa se apressar para correr com as coisas, mas também não precisamos manipular os dados, né? Só conversa. É isso que eu quero dizer. Quando a gente for falar com alguém na rua, converse. Com pessoa normal. Só isso. Né? Você vai ter algo para puxar assunto, que é um questionário, uma pergunta ou algo assim, né? Mas a ideia é conversar. E por meio da conversa você vai trazer o evangelho. Lembra de Filipe, né? O etiopiano, o eunuco etíope, né? Na carruagem, lendo Isaías, né? Felipe andando do lado. Opa, você tá entendendo o que você tá lendo? Eu não é. Ainda mais Isaías, né? Eu não vou entender se ninguém me explicar. Aí, posso subir aí? Pode subir. E aí, por meio de Isaías, ele começou a conversar. Aí eu te pergunto, e se o eunuco estivesse lendo Organão de Platão? Felipe ia ter que se virar para puxar Cristo ali em algum momento, né? Não necessariamente o eunuco estaria lendo a Bíblia, mas ele estava. E por meio daquilo foi a ponte. Mas se tivesse lendo outra coisa, teria que usar outra coisa. Né? E é assim no nosso dia a dia. Nós temos que ser abertos a essas conversas mais naturais. Lembrando que nós, como já dissemos no começo, anunciamos e é Cristo quem salva. A primeira coisa é tentar conseguir uma abertura da pessoa para conversar. Algo simples. Oi, tudo bem? Você pode me dar um minutinho da sua atenção? Uns 10 minutinhos da sua atenção? A pessoa vai dizer sim ou não e vai embora. Né? Se a pessoa dizer sim, você já tem uma abertura para conversar. Se a pessoa disser não, deixa a pessoa embora. Ah, mas eu fui para o evangelismo, eu fiquei 3 horas e ninguém quis conversar comigo. Irmão, tá tudo bem. Pode ser, vai, né? Às vezes, né? Às vezes você tá numa, vai que você tá lá no Irã ou no Kurdistão, né? Que o pessoal não gosta muito de crente. Ou você quer conversar comigo e tal, ó. Ó, aqui a água, mas lá no inferno é fogo, você toma cuidado, né? E continua correndo. Né? Ou então, pior ainda, você está em Israel, né? Onde um judeu olha um crente e cospe na cara do crente, né? Então, assim, dificilmente você vai ter um minuto de atenção de alguém lá. Mas supondo que você tenha, né, um minuto da atenção daquela pessoa. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer aquela pessoa ter uma autopercepção de quem ela é. E para que ela diga geralmente como ela é. Por exemplo, você se considera uma pessoa boa? Geralmente a resposta é sim. Né? Geralmente a resposta é sim. Talvez a pessoa diga não. Mas interessante. Por que você acha que não? E se sim, por que você acha que sim? E aí você começa com a confrontação. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da gente. O que será que a Bíblia diz a respeito da gente? E aí tem alguns versículos-chave. Como, por exemplo, Salmo 53. Não há quem faça o bem.
É um exemplo. Ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. São outros versículos que a gente pode dizer. Né? Se a Bíblia diz isso, por que você acha que é uma pessoa boa? Ah, porque eu não sigo a Bíblia. Não, interessante, mas como você acha que conhece a Deus, sendo que você não segue a Bíblia? Aí talvez a pessoa vá para uma discussão mais teológica, e isso é interessante também de acontecer. Porque se a pessoa for para uma discussão mais teológica, vai demonstrar certo conteúdo, e aí você vai poder rebater algumas outras coisas. Como que você vai ser bom sozinho? Você tem tido sucesso em ser bom sozinho até hoje? Totalmente bom? Você nunca fez nada de mal para as outras pessoas? Aí a gente vai para a segunda parte, que é usando a lei como espelho. A lei é a palavra de Deus. Talvez essa pessoa, tudo bem que você não concorde com a Bíblia, mas você vai concordar comigo que mentir não é uma coisa boa, por mais que você não goste da Bíblia. A Bíblia diz: não dirá falso testemunho. Você já mentiu para alguém? Ou já tomou o nome de Deus em vão? Tudo bem que você não acredita em Deus, mas você já disse coisas como, ai meu Deus, né? Ou uma outra referência um pouco mais cabeluda, né? Não adulterarás. Teve uma vez que a gente perguntou isso no evangelismo, né? E a mulher estava com o marido do lado, um pouco mais distante assim. Né? Ela olhou pro lado assim, tipo, ah, bom, né? Aí a gente continuou tratando essa questão do perdão, do arrependimento, da restauração, né? No primeiro evangelismo que a gente foi muito engraçado. Pra mim foi engraçado, né? Para as pessoas que eu contei, elas ficaram um pouco preocupadas, né? Ficaram com medo. Mas foi assim. É... A ideia era bater nas casas e conversar com as pessoas. Mas não era um bairro legal. E ninguém estava esperando visita. Então, quando você batia na porta, ninguém saía. Então, eu comecei a conversar com os meninos na rua. Tinha uns meninos, menino, né? Cara do meu tamanho, barbado, né? Soltando pipa na rua de manhã, né? 11 horas da manhã, num sábado. Foi um sábado. E comecei a conversar com ele sobre os 10 mandamentos, né? Então, aí eu pulei alguns aleatoriamente, eu perguntei, não matarás. Já matou alguém, né? Ele falou, já matei, se precisasse, mataria de novo, né? Mas realmente, eu já paguei meus crimes, né? Já fui preso, já saí, então, mas já matei, né? Já matei sim. Aí, ao invés de pensar, pô, já acho que eu vou embora, e você achou que isso foi correto? Tipo, ah, não, não foi correto, né? O que eu fiz, tanto que eu paguei pelo meu crime, né? Mas se alguém ferisse a minha vida ou fizesse algo com alguém que eu amo, eu faria isso de novo. Né? E por meio disso a gente trabalhou a justiça, sobre a ideia de que de fato nós temos que defender a nossa família, mas temos que tomar cuidado. Né? Esse tipo de coisa pode acontecer. Se você vê que alguém deu uma abertura para certo pecado que a tocou, por exemplo, ah, olha, eu nunca traí, mas o meu marido ele não tem sido fiel, eu tenho passado as dificuldades. Aí você pode usar isso para conversar com aquela pessoa. Tipo, ah, não, eu já menti muito, né? Para conseguir lugar na vida. Como é que a gente vai conseguir alcançar um trabalho sem conseguir mentir? Pois é, mas você acha que isso é correto? Não, eu não acho que é correto, mas todo mundo faz. Né? Então, se todo mundo faz algo que você sabe que não é correto, todo mundo não é pecador, e se você fez, você também não pecou? Não faz que isso seja errado. Então é uma liberdade que você tem de tratar isso com aquela pessoa também. E além disso, né, a gente pensa que o pecado vai ser só essa questão, mas, por exemplo, o adultério. Jesus diz que se você olhar torto para outra mulher, você já está cometendo adultério. Você não precisa matar o seu irmão, só de você não gostar da pessoa, sem um motivo aparente, etc., ou só de você ofender aquela pessoa, você já é réu do fogo do inferno. Então não é só o pecado escrasso, mas também nos nossos pensamentos. E você pode achar ainda pior. Deus conhece o nosso coração, as nossas palavras e ações. Nada está oculto de Deus. Então você acha que odiar ou desejar uma pessoa em secreto, Deus não vai saber e vai considerar aquilo como um pecado? Aí a pessoa vai dizer, eu acho que realmente, né, estou lascado. Né? E aí você pode dizer, mas você vai pensar que você fez só isso. Mas o que Tiago 2:10 nos diz? Guarda toda a lei, ou tropeçar em um só ponto é culpado de todos. E aí, por meio disso, você vai poder dizer para aquela pessoa que ela é pecadora. E vai trazer à luz o pecado dela e que ela não é tão boa assim. Né? E aí nós temos que levar também para o lado de como aquela pessoa está diante de Deus. Porque ela é pecadora. E Deus é o quê? Santo. Se Deus é santo e eu sou pecador, o que Deus vai fazer comigo? O que está em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, eu sou digno de? Eu consigo viver longe do pecado? Porque eu sou um pecador desde o meu nascimento. Aí a gente chega na impotência humana. Né? A gente diz, olha, você não consegue ser bom sozinho. Você até tenta, e a gente reconhece o seu esforço. Que você não é tão mal quanto você poderia ser. Você poderia ser mais mentiroso, ser mais assassino, ser mais revoltoso, ser mais traidor. Você poderia ser todas essas coisas. Você não é tanto, mas você é algumas dessas coisas. Então você é tão pecador como aquele que é muito. Então você tem duas escolhas: continuar na vida que você tem, ou assumir que você estava morto em seus delitos e pecados e que Cristo vivifica o nosso coração. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se você acredita que quer realmente ser uma pessoa boa, pare de tentar com as suas próprias forças e comece a entregar a sua vida para Cristo. Porque Cristo morreu em nosso lugar, se fez pecado por nós, como diz 2 Coríntios 5:21. O justo pelos injustos, como diz 1 Pedro 3:18. Então você traz a pessoa para reflexão, ela reconhece o pecado, reconhecendo o pecado, ela reconhece também aí que Deus é santo, que ela vai para o inferno porque Deus é santo, e aí ela reconhece a própria impotência, e aí o tanto que ela precisa de Deus. E talvez a pessoa te pergunte, tá,
eu preciso de Deus. O que eu posso fazer então? O que eu posso fazer para conseguir a Deus? Eu vou ter que dar meu dinheiro na igreja. Né? Você é crente, né? Dízimo, né? Pastor, tá querendo meu dízimo. Né? Ou então, tipo, não, eu tenho que estar na igreja de domingo a domingo, servindo todos os cultos, oração, dirigindo as coisas. Nada disso salva. Né? O que precisa é a entrega. Você não precisa fazer nada diretamente. Né? Na verdade, a salvação é um ato ativo de Deus. Deus nos salva, porque, como diz Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Então, Cristo está chamando você hoje, para que você conheça Cristo hoje. E o que você precisa fazer? Abrir o seu coração para a mensagem de Cristo e fazer parte da igreja do Senhor. Entregar a sua vida para Cristo. É isso que você precisa. E aí tem outros textos bíblicos que você pode utilizar. João 6,44, ninguém pode vir a mim. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar. Então o que você precisa, já que você reconhece que é um miserável pecador, digno do inferno, que Deus é santo, vai te lançar para o inferno se você não se converter, é clamar, Deus tem misericórdia de mim, eu quero viver uma vida em novidade. E então começar a se envolver com a família de Deus para aprender a como viver uma vida diferente. E a cada dia mais demonstrar arrependimento e fé. A cada dia mais. Então, guiando essa pessoa nesse caminho, né? Demonstrando para ela que ela não é boa, que ela é pecadora, que ela sempre vai ser pecadora, que ela não consegue ser boa sozinha, que Deus é santo, que ela é digna do inferno, sendo digna do inferno, precisa de Deus, e que Deus, por graça e misericórdia, intervém na nossa vida, e que nós devemos responder caminhando na família da fé, você já vai começar direcionando ela para que ela frequente uma igreja, certo? E aí você vai poder fazer uma oração para ela. Olha, já que você reconhece as suas limitações, os seus pecados, as suas dificuldades, e que você realmente precisa de um ambiente para você estar, será que eu não posso fazer uma oração para você? Você tem algum pedido de oração? Porque além de Cristo se preocupar com a salvação, ele também se preocupa com o seu dia a dia, com suas dificuldades, com as suas limitações. Você tem um pouco de oração e você ora tanto pela conversão da pessoa, para que ela, não que a pessoa vai estar aceitando Jesus ali diretamente, talvez não. Talvez a pessoa, você pode orar por ela, simplesmente para que Deus toque o coração dela, para que ela tenha a vida transformada, para que Cristo alcance o coração dela, que ela viva em novidade de vida, que ela reconheça os pecados e viva de uma maneira diferente. E além disso, os pedidos de oração dela, pelo filho que está doente, por uma oportunidade de emprego, por alguma dificuldade que ela está tendo, esse tipo de coisa. E depois de orar pela pessoa, você pode convidá-la a ir para a igreja. Porque a partir do momento que você disse, olha, você precisa conviver com outras pessoas para conhecer a Cristo, o que você faz? Convida para ir em uma igreja. O que a gente pretende fazer? Eu vou levar os panfletos que nós temos, né? Mas o que acontece? Nos nossos panfletos não tem o nosso endereço. E o carimbo que nós temos é o carimbo do endereço antigo. Né? Então o que a gente pretende fazer? Levar um QR Code, aí cada pessoa anda com um QR Code no bolso, ou na mão, na Bíblia, etc. Né? E a pessoa escaneia aquele QR Code e vai para um grupo do WhatsApp. E naquele grupo de WhatsApp a gente vai colocar devocionais com certa regularidade, né? Para que a pessoa possa meditar, ouvir a mensagem, ou pelo menos ler ali uma mensagem rápida, né? Para que a pessoa seja preparada ali para ser guiada ao culto. E nesse grupo também vai ter algumas informações da igreja, como o endereço, o telefone do pastor, etc. Né? Então você vai convidar a pessoa, você pode falar o endereço, onde fica, o horário, você pode falar tudo isso, não tem problema. E é até bom que você fale. Mas aí você fala, escaneia esse QR Code aqui, nós temos um grupo para falar um pouco sobre Cristo, mandar um devocional. Aí a pessoa pode escanear e querer entrar no grupo ou não. Né? E aí fica de livre vontade da pessoa. Umas últimas observações, né, para vocês, é que o Espírito Santo sopra onde quer. Né? Às vezes você vai pensando, nossa, eu vou orar por essa pessoa, ela chorou, agradeceu, foi muito bom e tal. A pessoa nunca vai vir aqui na igreja. E às vezes o bêbado que você estava ignorando, né, que você estava só jogando ele de lado, né, e você só falou o endereço da igreja para ele depois, no outro dia ele chegou aqui com a cara lavada, sem um pingo de álcool no sangue, assistiu o culto e se converteu. A gente não sabe quem vai se converter. Por isso a gente não precisa ficar se preocupando com pessoas estratégicas que façam isso, que façam aquilo, que tenham dinheiro para isso, que tenham dinheiro para aquilo. Prega. Prega para todas as pessoas que tiver oportunidade. Quem vier, veio. E é com isso que a gente precisa se preocupar. A nossa função é lançar a semente. A gente não sabe qual terreno a semente vai cair. Pode ser que caia em arbustos, pode ser que caia em pedras, pode ser que a pessoa venha, fique um tempo e vá embora e vá para outra denominação. Porque quer uma igreja mais avivada. Pode ser que isso aconteça. Além disso, lembrando sempre de que quando você estiver orando pelas pessoas, muito possivelmente, pode ser que você ore por um outro crente desviado, pode ser que você ore por alguém que já é crente, mas geralmente espera-se que você acabe orando por pessoas que são ímpias. Né? Então você vai orar por um ímpio, você vai orar para que Deus abençoe, claro, é até bom que isso aconteça pela família, pelo emprego, por todas essas coisas. Mas não se esqueça de orar pela regeneração do coração, para que o Espírito Santo toque, para que ele seja transformado, para que ele reconheça Cristo como seu Salvador. Porque é isso que o ímpio precisa. Ele não precisa de bens, ele não precisa de um novo emprego, primeiramente. Ele pode até precisar de um emprego, de uma cura, de uma melhora no casamento. Ele pode precisar de tudo isso. Mas antes dessas coisas, o que ele mais precisa é Cristo, que é o que ele não tem. Então, não esqueça de orar, primeiramente, pela regeneração, pela conversão, para que o Espírito Santo toque o coração dele. E depois, pelas outras coisas. E, claro, né? Raramente acontece, mas acontece. Fique atento enquanto você estiver orando, porque vai que a pessoa manifesta. Né? A gente não sabe.
né? Pode acontecer. Então fique sempre atento. E também é bom você ficar atento, não só porque pode manifestar um demônio, algo assim, nada disso. Mas às vezes tem alguém próximo que está vendo, que está ficando interessado. Né? Aí às vezes você perde aquela pessoa que está interessada e vai para outra. Né? Então quando você estiver orando, ora por aquela pessoa, naquela circunstância e tudo, mas sempre tente ficar atento a quem está em volta para ver se tem alguém mais aberto a ouvir, se tem alguém que quer ouvir um pouco mais a mensagem e tudo mais. Certo? Eu coloquei os slides no grupo. Né, e lá tem, nos últimos slides, lá para o 24, 25, 26, tem algumas indicações de livros. Né? Dois deles, um é o Evangelização, do 9 Marcas da Igreja Saudável. Né? O livro Evangelização. Um livretinho minúsculo, assim, dá para ler numa tarde, assim. Porque além de ser um livro pequeno, ele é pequeno assim. Né? Então é um livro de bolso bem tranquilo de ler. E além dele, um interessante também é Quando Pecadores Dizem Sim. Né? E na nossa igreja em específico é interessante porque não podemos negar que a nossa igreja é formada por vários núcleos familiares. A pessoas solteiras na igreja temos duas senhoras, que é a Maíra Rosa e a Márcia. Acabou. Que é a irmã que estava aqui agora há pouco. Todos os outros são casados. Né? Ou estão casados com filhos, ou recém-casados. Né? E até mesmo os que estão chegando são assim. Né? Como aquela família que está vindo de Aratiba e outras mulheres seguem esse mesmo perfil. Então, um livro como esse, Quando Pecadores Dizem Sim, ele acaba reforçando um pouco mais os problemas que nós costumamos ter. Começo de casamento, deficiência na masculinidade bíblica, na feminilidade bíblica, na criação dos filhos. Né? Então, inclusive, nós estamos utilizando esse livro no nosso grupo de casais. E isso é uma outra coisa que a gente pode dizer para eles que estão sendo evangelizados. Olha, talvez a gente vá fazer evangelismo, a gente convida para o culto, começa a se envolver, começa a conversar, aí aquela pessoa começa a querer ficar mais próxima, a gente chama para uma reunião de casais. Né? Aí a gente vai nessa reunião, conversa com as pessoas e tudo mais. Outro instrumento, outro livro interessante também, é O Instrumento nas Mãos do Redentor, do Paul Tripp. Né? Ele não é exatamente sobre evangelismo, mas é sobre como aconselhar pessoas. Inevitavelmente, né, o aconselhamento de um ímpio acaba sendo evangelismo. Né? Quando você vai aconselhar um crente, você fala da palavra de Deus para o crente, ele vai ouvir, nossa, vai ser muito bom. Né? Ele vai, teoricamente, seguir aquilo que você falou e vai mudar de vida. Quando você estiver falando com o ímpio, você vai falar uma coisa diferente? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que serve para o crente serve para o ímpio. Mas qual que é a diferença? O ímpio não vai querer praticar. Então, além de dar os conselhos bíblicos, você vai convidar aquela pessoa para uma reunião da igreja, você vai convidar ela a ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. E tendo a pessoa nesse foco, aí ela vai começar a entender esse processo. Né? De fato, converter-se no caminho ao Senhor. Por fim, meus irmãos, por mais que nós iremos fazer uma ação evangelística no sábado que vem, né, a ação evangelística é só mais uma ferramenta. Assim como distribuir panfleto, assim como orar pelas pessoas, e assim como qualquer outra coisa que seja feita nesse aspecto. Né, é só uma ferramenta. O que vai consolidar essas pessoas depois é o nosso relacionamento no dia a dia. É visitar essas pessoas como família em Cristo, é aconselhar no momento de dificuldade, é trazer para as programações para que elas vejam uma vida de igreja saudável. É discipular essas pessoas, é formar discípulos. Porque é isso que os apóstolos faziam. A ordenança de Cristo foi: ide, pegar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações. A ordenança principal, o imperativo é no ide. Só que o fazer discípulos, é uma coisa bem gramatical agora, é um particípio do id, né? É um verbo complementar do id. Então, para fazer, você precisa ir. Não quer dizer que fazer é menos importante. Quer dizer que para fazer, você precisa ir. Que é uma questão óbvia. Como você vai fazer discípulos se você não prega? Né? Então, fazer discípulos não é menos importante do que pregar. A questão é, para fazer discípulos, você precisa pregar. E para consolidar esses que você pregou, você precisa fazer o discipulado. Né? A gente sabe que discipulado é uma palavra que não existe no português, de fato. Né? É mais dentro da teologia que essa palavra acaba existindo, da mesma forma que dizimar. Né? Dizimar não é destruir a civilização, né? É praticar o ato do dízimo. Né? O discipulado é a mesma coisa, você praticar o ato de fazer discípulos. Né? Então isso acaba se tornando muito necessário. Depois, eu vou fazer um relatório simples dessas informações aqui, para que a gente possa ter um roteiro simplificado quando a gente for conversar com as pessoas. Mas, mais uma vez, o roteiro é só um direcionamento. Quando formos conversar com as pessoas, o importante é direcionar para Cristo, orar para aquelas pessoas e convidá-las para estar conosco nas nossas programações, conhecer a Cristo e tudo mais. No demais, eu mandei os slides, leiam os slides, vai ter um pouquinho mais de informações, e talvez lendo os slides você consiga fazer seu próprio relatóriozinho, né, sobre como abordar as pessoas. Aí você pode usar o seu, pode usar o que eu for mandar, irmão, fique à vontade. Só lembre que ressaltar para a pessoa que ela é pecadora, que ela precisa de Cristo e que Cristo é a única solução para a vida dela. E não uma mensagem de autoajuda qualquer, e não entregar o folhetinho lindo. Né? Não é só isso. Tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos? Senhora? Sim.
Sim. Até porque mulheres têm o mesmo problema de todas as pessoas, né? Não só problemas de mulheres, né? Sim, 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 com certeza. Sim, é, o Instrumentos na Mão do Redentor é um deles, né? Sim. Ele é um pouco maior, eu acho que nós, se não temos aqui na igreja, eu tenho ele em casa. Então, se alguém quiser ler, peça, a gente empresta, contanto que devolva, certo? Não furtarás, lembra? Nós vimos aqui. Sim, sim. Ah, e lembrando, gente, a nossa UPH está estudando um livro bem interessante. Homens aconselhando homens. Então, se você é homem da igreja e comprou esse livro já é uma grande ferramenta para que você se prepare para o evangelismo. Né? Porque da mesma forma que tem esse curso para mulheres, tem outros para homens também. E lembrando, meus irmãos, eu quero lembrar isso para vocês mais uma vez, porque eu não quero que no evangelismo você se preocupe mais em fazer perguntas e responder de maneira técnica do que de fato alcançar as pessoas. Saiba que você vai ter todas essas ferramentas, mas é no diálogo que as ferramentas precisarão ser usadas. Então ouça as pessoas e use as ferramentas de acordo com a conversa. Não é para repetir tudo o que eu falei aqui e vomitar em cima da pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa vai se sentir desprezada. Ela vai achar que você está mais preocupado de falar do que ouvi-la. E não é isso que aquela pessoa precisa naquele momento. Né? Então entenda que nós entregamos várias questões aqui hoje e você vai ter que ter a sabedoria de usar conforme for surgindo a necessidade em cada diálogo que você tiver. Às vezes, no mesmo evangelismo, eu conversei com um rapaz que nunca tinha visto as escrituras, conversei com esse cara que tinha matado alguém. No mesmo momento, eu conversei com outro rapaz que estudou a Bíblia e endoidou. Aí teve algum que eu tive que dar respostas mais técnicas, bíblicas, etc. E teve outro que ele desviou, porque ele teve uma péssima experiência em igrejas, né? Foi extremamente manipulado, sofreu muito na mão das pessoas e tudo mais, e desviou, né? Então o assunto com ele foi completamente diferente. Na verdade, eu gastei mais tempo pedindo perdão por pessoas que eu não conhecia pelos erros que cometeram com ele, orando com ele e dizendo que há igrejas diferentes de pessoas que realmente se preocupam que não são daquela forma. Para que ele entendesse que Cristo realmente se importa e que há pessoas ruins em diversos ambientes diferentes. No mesmo dia. Então cada ferramenta vai ser usada de maneira diferente, evangelismo diferente. Né? E é isso, meus irmãos, não tenham medo. Né? Porque, para todos os efeitos, todas essas pessoas que vamos encontrar, muito possivelmente, não são nossos inimigos. São pessoas que precisam de Cristo. É só isso que nós vamos ver. E a ideia é justamente essa, anunciar a mensagem do Salvador. Nós não somos melhores que eles, e talvez nós estaríamos na mesma condição, se não fosse Cristo na nossa vida. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe. Espero sábado que vem encontrá-los no nosso evangelismo. Lucas, você pode fazer uma oração para ele finalizar?